Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. O Quartel. Em um quartel rural, com um passado sombrio, um ex-militar chileno encontra documentos que o revelam uma conexão pessoal assustadora e uma presença que o chama pelo nome. Na escuridão, sempre pensei que existem lugares onde o tempo não funciona como deveria. Locais onde o passado não só deixou cicatrizes, mas, mas está flutuando no ar, esperando que alguém o descubra. Me chamo Sérgio e sou ex-militar chileno. Durante meus anos de serviços, passei por muitas coisas, algumas boas e outras ruins, que preferia esquecer, mas há uma em particular que ficou comigo. E é algo que nunca consegui explicar, algo que ainda me atormenta quando fecho os olhos à noite. Aconteceu há anos, quando fui designado a um quartel em uma zona rural, um lugar antigo, com mais histórias do que nos contavam. Não era um local grande, nem estrategicamente importante, mas ainda era usado para treinamentos e abrigo de pessoal. As pessoas do vilarejo próximo olhavam para o quartel com certa desconfiança, como se evitassem se aproximar demais. Um dos meus colegas mencionou que antes o local havia sido um centro de detenção e extermínio em tempos de conflitos. Cenários de inúmeras violações dos direitos humanos. Foi aí que percebi que o lugar já carregava muitas energias. Cheguei à noite com o ar fresco batendo no meu rosto enquanto descia do caminhão deste. O primeiro momento senti algo estranho, como se o ambiente ali fosse mais pesado do que o normal. Não havia muita iluminação, pelo que me lembro, apenas alguns poucos potes, mal conseguindo afastar a escuridão. Naquele momento, não me preocupei, pois havia passado noites em condições muito piores. Fomos designados para quartos no prédio principal, mas eu tive que dormir na parte mais afastada, em um corredor onde só havia salas de armazenamentos e um escritório abandonado, que, segundo disseram, era usado antes para interrogatórios. Não pensei muito nisso, simplesmente me acomodei minhas coisas e tentei descansar. Mas não passaram nem 2 horas quando fui acordado por um som estranho. Não era um barulho forte, era mais como um murmúrio como vozes distantes, que se misturavam com o vento. Levantei e abri a porta e olhei pelo corredor. A luz piscava um pouco, mas não vi nada fora do normal. Presumi que eram colegas em alguma ronda noturna, então voltei a me deitar. Mas não foi tão fácil dormir. Houve um momento em que senti que alguém passava lentamente em frente à minha porta. Não vi sombras. E também não ouvi passos, apenas senti uma presença. É algo difícil de explicar. Mas era como se alguém estivesse parado bem ao lado de fora, me observando através da madeira. Repeti para mim mesmo que era apenas o cansaço. E acabei dormindo ainda com essa sensação. Na manhã seguinte, enquanto eu explorava o quartel, encontrei uma pequena sala onde armazenavam documentos antigos. Havia pastas empoeiradas empilhadas nas estantes e caixas
cheias de arquivos que pareciam não ter sido tocadas há anos. Sempre tive curiosidade pela história dos lugares onde eu sou designado, então comecei a revisar alguns papéis. Os primeiros eram relatórios de manutenção, listas de suprimentos e registros pessoais. Mas depois de um tempo encontrei outra coisa. Uma pasta velha diferente das demais. Tinha título apenas um número de série, quase ilegível. Quando abri, fiquei impactado com o que li. Era uma lista de desaparecidos, com nomes, datas e algumas fotos de homens jovens com o rosto machucado. Pessoas que nunca foram encontradas. Li algumas descrições e vi que quase todas mencionavam que eram detidos por razões que nunca eram especificadas. E então eu vi meu sobrenome. Tive que ler várias vezes para ter certeza de que não era minha mente viajando. Era um homem com o mesmo sobrenome que o meu, desaparecido nesse mesmo quartel, décadas atrás. Nunca tinha ouvido da minha família sobre alguém que tivesse servido naquela região, muito menos alguém que tivesse desaparecido, sem deixar rastros. Mas lá estava o nome dele, bem naquele documento. Esquecido, minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, pois podia ser alguém sem relação comigo. Mas uma parte de mim sabia que não era tão simples. Numa noite, enquanto fazia minha ronda, notei uma das luzes piscando no corredor estreito. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas dessa vez havia algo diferente. Na penumbra, pude ver uma silhueta imóvel no fundo do corredor. Pensei que fosse outro soldado, então tentei chamá-lo, mas não obtive resposta. A figura permaneceu lá, de pé, com uma postura extremamente rígida. Avancei alguns passos e, de repente, senti um arrepio percorrer o meu corpo. A temperatura naquele ponto era visivelmente mais baixa do que o resto do edifício. Quando tentei focar melhor a vista, a figura pareceu se mover ligeiramente, como se desse um passo na minha direção. Mas eu não ouvi nenhum som de passos. Eu decidi recuar e reportar a anomalia, mas quando virei para ir embora, uma voz rouca e distante sussurrou o meu nome. Naquele instante, todas as luzes do corredor piscaram, e um zumbido muito profundo me ensurdeceu. Não sei como consegui me mover, mas assim que pude, acendi a luz e a figura desapareceu. No dia seguinte, fingi que tudo estava bem, mas sabia que não estava. Não mencionei nada do que vi. Não contei a ninguém sobre o nome da lista, nem sobre a figura no corredor. Mas não conseguia tirar isso da cabeça. Busquei mais informações sobre minha família, liguei para alguns parentes e finalmente, depois de insistir, um tio me revelou algo que jamais imaginei. Meu avô tinha um irmão que havia desaparecido quando era jovem. Nunca se falou muito sobre o assunto, só se dizia que um dia o levaram e que ele nem tinha cometido nenhum crime. Infelizmente, nunca ouviram novamente, e minha família nunca soube o que aconteceu com ele. Agora eu sabia, ele havia estado naquele quartel e, de alguma forma, ainda estava lá. Não sei o que ele esperava de mim. Não sei se ele só queria que alguém soubesse a sua história.
se queria ser reconhecido ou simplesmente ficou preso em um lugar que não o deixou ir embora. A única coisa que sei é que saí daquele quartel com a sensação de que ele me encontrou antes de eu encontrá-lo. Algum tempo depois, fui transferido para outra região, mas nunca falei sobre isso com meus superiores. Nunca mais voltei naquela base. Até hoje continuo me perguntando se fui eu quem o encontrou ou se foi ele quem. De alguma forma, estava me esperando. O armário do terror. Onde a noite nunca fecha os olhos, Lia sempre achou que seu quarto tinha personalidade demais. Mas o armário, era outra coisa antiga, de madeira escura, herdado da sua tia, aquele tipo de móvel que parece respirar quando a casa estava silenciosa. Toda noite, sem falhar, a porta esquerda abria sozinha, só um pouquinho, só o suficiente para deixar o breu lá dentro encostar no ar do quarto. Ela tentava culpar o vento, mas a janela estava trancada, sem corrente de ar, e a equação não fechava. Numa madrugada, enquanto editava vídeos, Lia ouviu algo vindo do armário. Não era um som forte, era um toque-toque suave, como dos dedos batendo por dentro, bem devagar. Mas o pior veio depois, chamaram seu nome. Lia era um sussurro, arrastado como estivesse areia na garganta. Ela gelou, olhou para a porta. A fresta estava maior, muito maior, tentou gravar, só que quando apontou a câmera, a porta fechou de uma vez. Pá! O tipo de barulho que o chão sente, a verdade, que a tia escondeu no dia seguinte, Lia encontrou uma carta antiga dentro de um livro da tia. A letra tremida dizia: Nunca durma de costas para o armário. Ele chama os vivos quando está com fome. Deu aquele arrepio de planilha desatualizada, impacto direto no sono. Mas ela não acreditou, nem se importou. Dormiu de costas assim mesmo. Do nada, ela acordou sem ar, a porta do armário estava completamente aberta e dois braços longos, finos e cinzentos, seguravam suas pernas. O sussurro voltou agora bem perto. Você demorou para me abrir, mas eu abro você por dentro. O quarto ficou silencioso depois disso. No dia seguinte, só encontraram o celular gravando. O vídeo, o vídeo mostra a porta se abrindo devagar e a mão puxando a câmera para o escuro. O armário continua lá e dizem que às vezes eles chamam por outro nome. Você teria coragem de dormir com um armário desse que se abre sozinho? Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com geral e é isso. Fui.